Estamos de volta resolvendo questões sobre matemática básica. Nós estamos trabalhando com a aula de aprofundamento 3, que é SES Gran Rio, tá certo? Só questões. Vemos agora a questão de número 131. Veja comigo. O gerente de uma revenda de automóveis reuniu seus funcionários e disse, certo? Nesse mês vendemos 18 automóveis a mais do que no mês passado. Se conseguirmos manter o mesmo aumento mensal implica o quê? 18 automóveis. Em setembro, atingiremos a nossa meta. A declaração do gerente foi feita no mês de julho, certo? A meta da revenda é vender 300 automóveis em um mês. Quantos automóveis foram vendidos em junho? Tá certo? Então veja aqui, me acompanhe. Tá certo? Então me acompanhe. Então nós temos, então imagine que aqui nós temos, ó, a declaração foi feita no mês de julho, certo? Mês de julho. Aí nós temos julho, depois de julho temos agosto, depois do mês de agosto nós temos o mês de setembro. Pronto, nós temos o mês de setembro. Então veja aqui, nós temos aqui que é exatamente no mês de junho. Pronto, no mês de junho. Veja, nós vendemos 18 automóveis a mais do que no mês passado. Se conseguir manter o mesmo aumento mensal, então lembre, cada mês 18 automóveis a mais, 18 automóveis a mais, 18 automóveis a mais, tá certo? Nesse mês vendemos 18 automóveis a mais do que no mês passado. Se conseguir manter o mesmo aumento mensal, em setembro atingiremos a nossa meta. Certo? Qual é a meta de setembro? Conseguir vender 300 automóveis. Então ele diz, a declaração do gerente foi feita no mês de julho. Está aqui a declaração do mês de julho. E a meta da revenda é vender 200 automóveis em um mês, que é o mês de setembro. Quantos automóveis foram vendidos em junho? Então pronto. Então nós temos aqui X, mês de julho, X mais 18. X mais 18. No mês de agosto, X mais 18, mais 18. X mais 36. Pronto. X mais 36. Então, veja aqui. Pronto. Lembrando que aqui nós temos que vender 300 automóveis. X mais 36 em agosto, mais 18. Então, fica X mais 54. Pronto. Então, implica que em setembro, lembre, em setembro, nós teremos X mais 54, que é igual a quem? A 300 automóveis. Deslocando, lembre, quando nós estamos antes da igualdade, deslocar para o outro lado da igualdade, mudamos o sinal. Se é mais, fica menos. Se é menos, fica mais. Então, fica 300 menos 54. Então, X, na realidade, é igual a 246. Observem, vou ler a questão para que possamos acompanhar exatamente. Ele diz, o gerente de uma revenda de automóvel reuniu seus funcionários e disse, nesse mês, tá certo? Vendemos 18 automóveis a mais do que no mês passado. Esse mês, ele fala em julho. Então, no mês passado, junho, certo? Será X. Então, mais 18, X mais 18. Mais 18, X mais 36. Mais 18, X mais 54. Tá certo? Aí ele diz o mesmo aumento mensal. Em setembro, atingimos nossa meta. Qual é a nossa meta? É vender 300 automóveis. Então, ele pergunta, qual é a quantidade vendida em junho? Resposta, a quantidade vendida em junho eu chamei de X. Então, a nossa resposta é 246. Então, 246.
246. Então, item correto, item A. Então, 246 automóveis vendidos no mês de junho. Ele quer saber quanto foi vendido no mês de junho. Então, resposta correta é o item A. Tá certo? Vamos agora à questão de número 132. Certo? Então, veja comigo. Vamos ler, vamos com muita atenção. Marcos juntou em seu cofre 156 moedas. Então, Marcos juntou em seu cofre 156 moedas. Algumas de 10 centavos e as demais de 5 centavos. Ora, 10 centavos a gente escreve 0,10. De 5 centavos, a gente escreve 0,05. Pronto. E ele disse o seguinte: se ao todo o menino juntou R$11,10, quantas moedas de 5 centavos havia no cofre de Marcos? Então, vamos aqui. Então, imagine que o X para mim, o meu X, representa o número de moedas, certo? Representa o número de moedas, tá certo? Tá certo? Um número de 10 centavos, tá certo? De 10 centavos, pronto. O Y vai representar para nós o número de moedas de 5 centavos, pronto. X representa o número de moedas de 10 centavos e Y, número de moedas de 5 centavos. Então, imagine o que nós temos aqui. Nós temos que nesse cofre há R$11,10 nesse cofre. O total de moedas, presta atenção, o total de moedas, pronto. O total de moedas, na realidade, é 156. Pronto. Então, vamos agora preparar o sistema. Pronto. Sistemazinha. Então, o sistema. Então, vamos preparar o nosso sistema. Beleza. Ora, se X e Y representam o total de moedas, então implica que X mais Y é igual a 156. Isso é o total de moedas. Total de moedas, somando a quantidade de moedas de 10 centavos, mais a quantidade de moedas de 5 centavos. Agora vamos ver o dinheiro. Então, primeiro escrever a equação sobre isso. O dinheiro, então, implica que, se eu pegar a quantidade, se eu pegar o valor, multiplicar pela quantidade de 10 centavos, moeda de 10 centavos, pegando o valor, que é de 5 centavos, multiplicar pela quantidade, somando isso aqui vai dar R$11,10. Pronto. Nós temos aqui um sistemazinho para determinar o valor de X e o valor de Y. Lembrando, na questão, ele quer saber quantas moedas, tá certo, de 5 centavos havia no cofre. Moeda de 5 centavos representa o valor do Y. Então, vamos ver aqui. Para resolver o sistema, primeiro passo, eliminação, tá certo, dessas casas decimais. Observem que aqui nós temos duas casas decimais, duas casas decimais e duas casas decimais. Então, multiplicarmos por 10, certo? Implica, tá certo? Implica eliminação de, olha lá, se eu multiplicar por 10, eu vou eliminar uma casa. Mas eu quero eliminar duas, então eu multiplico por quem? Por 100. Se eu multiplicar por 100, isso aqui fica 10x mais 5y, ok? Isso é igual a 1110. Pronto. Ou poderia também, como a quantidade de casas decimais é a mesma, duas casas, você podia abandonar a vírgula, ficaria 10, ficaria 5 e ficaria 1110. Pronto.
A outra equação eu passo a ter, preste bem atenção. Então veja aqui comigo, bem mais simples, nós podemos imaginar, olha aqui, eu poderia simplificar isso aqui. Se eu dividir, presta atenção, se eu dividir por 5, né, para diminuir as minhas contas, tá certo? Se eu dividir por 5, simplificação. Aí aqui eu vou ter o quê? 10 dividido por 5 dá 2x, mais 5 dividido por 5 dá y, 1.110 dividido por 5 dá 222. Trago a outra equação, x mais y é igual a 156. Lembre, eu tenho interesse de calcular o valor do y. Se eu multiplicar por menos 1, não tem problema. Eu elimino o y, calculo o x, substituo e encontro quem? O y. Ou eu posso, a decisão é sua, se eu multiplicar por menos 2, tá certo? Eu vou eliminar o x. E fico com quem? Com y, sem problema nenhum. A decisão é sua, o que você achar mais prático, tá certo? Então, vamos nós. Se eu multiplicar, eu vou usar essa técnica. Eu vou multiplicar por menos 2. Certo? Multiplicando por menos 2, repete a primeira, que é 2x mais y. Isso é igual a 222. Então, se eu multiplicar por 2, fica menos 2x menos 2y, então 156. Se eu multiplicar por menos 2, dá menos 312. Pronto. Então, se nós resolvermos o sistema, usamos a regrazinha do pitchuzinho, ó, eliminamos o x, aí o que eu fico aqui? Subtrai da sinal do maior. Como o maior é menos 2y, então fica menos y. Subtrai e dá o sinal do maior. 312 menos 312, tirando 222, nós ficamos com menos 90. Certo? Nós ficamos com menos 90. Então, multiplicando por menos 1, então implica que y é igual a 90. A técnica de resolver um sistema, você pode ter o método da adição, substituição ou comparação. Você poderia também ter tirado o valor de x aqui e substituído aqui, sem problema nenhum. Essa técnica de resolução de sistema, lembre, é uma coisa mais individual, como você está vendo. Como ele quer o valor de y, então meu objetivo é ir atrás do valor do y. Então, nesse caso, o y é igual a 90. O que é y para a gente? Representa o número de moedas de 5 centavos. Na questão, era isso que ele queria. Então, o item correto, o número de moeda de 5 centavos é o item E. O número de moedas de 5 centavos é o item E. Certo? Resposta, 90. Ok? Então, o item correto é o item E. Resolução bem prática. Agora veja comigo a questão de número 133. Com muita atenção, que isso aqui envolve fração. Tá certo? Então, vamos ver aqui. A 153 diz assim, 133. Em uma rua retilínea há, na mesma calçada, uma farmácia. Na mesma calçada, uma farmácia, uma padaria e uma agência bancária. Nessa ordem, farmácia, padaria e agência bancária. Sabendo que a distância entre a farmácia e a agência bancária é de 380 metros e que a distância entre a farmácia e a padaria corresponde a 2/3 da distância entre a padaria e a agência bancária. Qual é, em metros, a distância entre a farmácia e a padaria? Ok, pessoal? Nós temos aí muitos dados, então vamos fazer uma figurinha, tá certo? Para facilitar um pouquinho
isso aqui. Então, nós temos a mesma calçada. Então, eu imagino aqui, certo? A farmácia. Lembre, isso aqui não está em escala, na mesma distância. A ideia é só a figura. Então, eu tenho aqui a farmácia, certo? Eu tenho a farmácia, eu tenho a padaria, certo? E tenho a agência bancária, o banco. Vamos chamar essa distância de x e vamos chamar essa distância de y, para facilitar um pouco. Então, vamos agora os dados. Ele diz, em uma rua retilínea, na mesma calçada, uma farmácia, uma padaria e uma agência bancária. Sabe que a distância entre a farmácia e a agência bancária é 380. Farmácia e agência bancária. Então, aqui é x mais quem? Y. Então, x mais y é igual a 380. Pronto. Tá certo? Sabe que a distância entre a farmácia e a agência bancária é 380. E ele diz, e que a distância entre a farmácia e a padaria, ó, a distância entre a farmácia e a padaria, essa distância é x. Sabendo que a distância entre a farmácia e a padaria, que eu chamei de x, corresponde a 2/3, lembre, corresponde a 2/3 da distância entre a padaria e a agência bancária. Então, no caso é y. Ele diz que a distância entre a farmácia e a padaria representa 2/3 da distância entre a padaria e a agência bancária. Qual é, em metro, a distância entre a farmácia e a padaria? Entre a farmácia e a padaria. Então, na realidade, o nosso problema é saber quem é x. O nosso problema é saber quem é x. Nesse sistema, qual é a maneira mais simples de resolver um sistema? Você que decide, lembre disso. Ah, professor, eu substituo direto, sem problema nenhum. Então, substituindo. Quem é x? É 2/3 de y. Lembre que eu quero x. Então, eu tenho que encontrar o y, depois encontrar x. Mas eu poderia encontrar direto o meu x. Isso vai depender de cada técnica usada. Tá certo? Ah, professor, eu vou usar desse jeito. Então, fica aqui. Ó, 2/3 de y mais y, isso é igual a 380. Então, se eu tirar o mínimo muito comum, que é 3, então fica 2y mais 3y, 3 vezes nada é nada, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 3, 9, 2, 11. Então, ó, tirando o mínimo, que é 3. Então, fica 3y, 3 vezes nada é nada, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 3, 9, 2, 11. Então, eu tenho 5y é igual a 1140. Então, implica que o nosso y é igual a 1140. Como esse 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, no caso, o nosso y é igual a 1140, certo? 1140 eu devo dividir por 5. Então, vai dar 228. Mas não era essa a resposta que eu queria. Essa é a distância, certo? Entre a padaria e a agência bancária. Eu quero o valor do x. Então, substituindo, quem é x? É 2/3 de y. 2/3 de y. Então, x é igual a 2/3 de 228. Tá certo? Então, você multiplica por 2 e divide por 3. Então, 228, se eu multiplicar por 2, vai dar 456. Se eu dividir por 3, tá certo? Então, se eu dividir por 3, então nós temos nada mais, nada menos do que o x igual a 152 metros. 152 metros. Lembre, a técnica de resolver um sistema é
uma técnica individual, sua, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Lembrem, o objetivo é encontrar o valor de x. Usando o método, isso aqui nós chamamos de método da substituição. Usando o método da substituição, substitui direto, encontrei o y, substitui, encontro o valor de quem? De x. Então, resposta, vamos ao gabarito. 152 está no item B de bola. Qual é, em média, a distância entre a farmácia e a padaria? Lembre, farmácia e padaria, a distância é x, 152 metros. Pronto. Essa foi a questão de número 133, ok? Então veja agora a questão de número 134. Me acompanhe. Ele diz assim: o trem de alta velocidade, tá certo? Que ligará Rio de Janeiro a São Paulo, tá certo? Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas, começará a ser construído no fim de 2011, acredite. De carro, o tempo médio de viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo é de 5 horas, tá certo? Com um trem, tá certo, de alta velocidade, a mesma viagem levará 93 minutos. Qual será a redução percentual? Olha aqui o que ele está perguntando. Redução percentual. Qual será a redução percentual do tempo de viagem entre Rio e São Paulo, certo? Quando feito pelo trem de alta velocidade em relação ao tempo de viagem de carro. Então, tem um referencial em relação a de carro. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Me acompanhe. Então, de carro, pronto. Então, olha aqui, última geração, o carro de última geração, tá certo? Então, eu gasto 5 horas. Pronto. 5 horas. Então, olha aqui, trem, última geração, trem-bala, certo? Trem-bala, certo? Última geração. Pronto. De trem, são 93 minutos. Pronto. Então, vamos transformar isso numa mesma unidade. Se aqui está em horas e minutos, não está legal. Então, o que eu faço? Eu multiplico isso aqui por 60. Isso aqui passa a ser quem? 300 minutos. Pronto, professor Pacífico. 300 minutos. E aqui, 93 minutos. Então, vamos fazer tempo de redução. Então, vamos ver o tempo de redução. Simplesmente 300 menos 93. Então, resposta a 207 minutos. Agora vem o que ele pergunta. Ele pergunta o seguinte: qual será a redução percentual? A redução foi 207 minutos. Mas qual a redução percentual do tempo de viagem entre Rio e São Paulo, quando feito de trem, em relação ao tempo de viagem de carro? Em relação de carro. Carro não são 300 minutos, tá certo? De carro. Então, lembre, percentual, sempre eu tenho brincado com meus meninos. Percentual é sempre a parte, melhor maneira, a parte sobre o todo. A redução foi de quanto? Foi de 93, tá certo? A redução foi de 207. Então, 207 em relação a quem? Ao tempo, a 300. Pronto. Fazendo essa divisãozinha, isso aqui dá 0,69. Se eu pegar 207, certo? Se eu pegar 207 e dividir por 300, vai dar 0,69. Em termos percentuais, isso representa 69 sobre 100, tá certo? Duas casas decimais, então, sobre 100, isso eu posso escrever como sendo 69%. Então, em termos percentuais, que ele pergunta, então, em termos percentuais, 69%.
39%. Então, o item correto é o item E. Então, em termos percentuais, nós temos aqui a resposta, 69%. Pronto. Vamos agora saborear mais uma questão. A questão agora é a número 135. Tá certo? A 135 diz assim: João pediu R$9 para sua mãe. Lembre, pediu R$9 para sua mãe. Quando ela lhe perguntou, pergunta, tá certo? Mania. Quando ela lhe perguntou, para que seria o dinheiro? O menino respondeu: quero comprar um presente. Quero comprar um presente para o papai. Mas só tenho, o cabo é conhecedor, só tenho 3/5 da quantia necessária. Se a senhora me der R$9, poderei comprar o presente e ainda vai sobrar R$1 para eu comprar balas. Pronto. Qual era em reais o preço do presente que João pretendia comprar para seu pai? Pronto. Então, veja aqui comigo. Tá certo? Então, eu tenho aqui. Então, aqui nós temos o presente, tá certo? Então, nós temos aqui, certo? O presente. Pronto. Pronto. Então, o preço do presente, chamei de P. Então, o que o nosso amigo disse? Ó, se a senhora me der 3/5, ele disse assim, tá certo? Quando ele perguntou, quero comprar um presente para o papai, mas só tenho 3/5 do presente. Ele só tem 3/5, tá certo? Mas se a senhora me der R$9, não foi isso que ele pediu, ó, 3/5 do presente, mais R$9, tá certo? Aí ele diz, quero comprar, se a senhora me der R$9, poderia comprar o presente ainda vai sobrar? Então isso aqui vai dar o preço do presente, mais quem? Mais R$1. Ainda vai sobrar R$1. Então 3/5. Eu tenho 3/5 do presente. Ó, eu tenho 3/5 do presente. Se a senhora der R$9, eu vou comprar o presente do meu pai, que é P, ainda vai sobrar R$1 para comprar balas. Então, o que que nós temos aqui? Simplesmente tirar o mínimo sem problema nenhum. Quando vai se tirar o mínimo, fica subentendido que o denominador é a unidade. Então, pronto. Então, vamos nós aqui. Então, eu tenho, aí eu boto 5 de um lado, certo? E 5 do outro. Então, nós temos aqui 5 por 5 dá 1, vezes 3. Então, fica 3P. Mais 5 por 1, 5, vezes 9, 45. Certo? 5 por 1, 5. 5P. Pronto. Mais 5 por 1, 5. Vezes 1, 5. Então, se livra do denominador, de um lado e do outro, sem problema nenhum. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 3P mais 45 é igual a 5P mais 5. Ora, como P maior está depois da igualdade, não tem problema, desloca para lá o 3P e traz o 5 para cá. Então, não há perca nenhuma, certo? Então, nós temos agora, ó, 45 menos 5. Isso aqui vai dar igual a quem? A 5P menos 3P. 45 menos 5 dá 40. 5P menos 3P dá 2P. Então, eu posso escrever assim, 2P igual a 40. Se 40 é 2P, é porque 2P é 40. 40 é 2P, então 2P é 40. Então, quem é P? 40 dividido por 2. Então, nosso P é igual a 20. Pronto. Nosso P é igual a 20. O que que o nosso amigo estava querendo na questão? Ele queria saber qual era em reais o preço do presente que João pretendia comprar. Então, João pretendia comprar um presente de R$20, que está no item ser de coisa certa. De coisa certa. A matemática, certo? A matemática tem essa grande vantagem. Exercitando, você aprende. Você consegue. Acredite em você. Nós acreditamos. Ok?